Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês num momento muito importante das nossas vidas, da vida do agro brasileiro, do agro paulista, da sociedade brasileira. Por que não? Porque estamos iniciando uma live nesse instante, ao vivo, com os participantes, os organizadores desse movimento, o movimento ICMS Não, aqui em São Paulo, que redundou num tratoraço, onde eu popularmente nominei esse movimento de tratoraço, para que o Brasil todo saiba do que está se tratando. Aí andamos rapidamente com esse movimento. No dia 7, quinta-feira passada, houve o tratoraço, o maior movimento do agro brasileiro, acontecido aqui dentro do estado de São Paulo, 30 mil tratores nas ruas, 154 sindicatos, 200 cidades se movimentando, e o Brasil todo se despertou para o que estava acontecendo conosco. Conosco, que eu digo, não só os produtores de São Paulo, mas de todo o país, que é uma imposição de aumentos inaceitáveis que iam e que pode redundar em aumento dos preços dos alimentos básicos lá no supermercado. Então, o agro brasileiro se levantou e hoje havia uma promessa, depois desse tratoraço do governador Dória, de que haveria recuo, que não seria dado esses aumentos, que é, na verdade, uma retirada de isenção, que isso não aconteceria. E isso veio se desenrolando até o último dia, a data limite era da meia-noite de ontem para hoje, sexta-feira, dia 15 de janeiro, e quando nós acordamos esta manhã, nós vimos lá realmente os recuos, as modificações em cima dessas cobranças. Muito que bom, muito que bem. Só que, de repente, a gente foi analisar o que foi feito e o que foi dito, e aí muita gente, principalmente do movimento, não ficou satisfeito. Então, essa é a importância dessa live nesse instante. Nós vamos analisar três coisas, três fatos. O que aconteceu de fato, né, de concreto, o que pode ainda acontecer e o que está faltando, e, por fim, o legado desse movimento, que para mim é o mais importante, porque é a primeira vez que uma sociedade organizada, no caso, os produtores, se manifestaram no país contra aumentos de impostos pelo Poder Executivo. Dito isso, deixa eu apresentar os meus convidados dessa live, que são os organizadores do movimento. Primeiramente, o presidente da ProSoja de São Paulo, de Ituverava, o Gustavo Chavaglia, que está conosco. Gustavo, mais uma vez, muito obrigado. Eu não ouvi o Gustavo. Obrigado. Obrigado, sim. João. Estamos falando, estamos conectados. A Cris Moraes lá de Barretos. Aqui uniu todo mundo, né? Com uma força, com um trator Pink empurrando todo mundo. Cris, seja bem-vinda. Gratidão. Muito bom. E o meu amigo José Luiz Coelho, que organizou, um homem de estratégia. Coelho, muito obrigado. Boa tarde, João. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, rapidamente, o que o Brasil e que os nossos amigos no Notícias Agrícolas estão aguardando é uma avaliação de vocês nesse momento, final de dia, de sexta-feira, todo mundo cansado, exausto. Estamos comemorando ou não, Chavaglia? Ô, João, em parte estamos comemorando, sim. Comemorando um movimento que deu unidade de classe, que demonstrou coesão, que sensibilizou a população e mais, chegou até a classe política como um movimento disciplinado, que tinha suas razões, seus objetivos, e agora, pós-tratoraço e pós-decretos novos do governo, entendemos que estamos vitoriosos, sim. Vitoriosos com a transformação de uma nova consciência do produtor rural, de um novo modelo de representação que nasce da base para as cabeças. Então, esse é o ponto que eu vejo como comemoração de ter conseguido um recuo da parte do governo também. Agora, o quanto esse recuo atingiu a todos ou atendeu a todos, nós estamos mensurando, analisando, mas, em tese, nos atende. Então, podemos dizer que, da organização ao feitio do tratoraço e os resultados, nós temos comemoração, sim, mas sempre analisando, passo a passo, verificando quem ficou para trás ou não, mas não nos cabe analisar todas as cadeias. Mas temos que, sim, ficar vigilantes, sentinela a todo momento. E, agora, um novo passo, que é sensibilizar a classe dos deputados, a classe política, que, assim que voltar, rever a questão do artigo 22 na lei que dá
condições para qualquer governo mexer em tributação e poder afetar não só a cadeia do agro, mas todas as cadeias do Estado de São Paulo aí. Muito bem, daqui a pouco a gente vai para a segunda parte, porque o movimento mudou de nome, já não é mais ICMS não, mas cheque em branco não. Cris Moraes, você, claro, deve estar muito feliz, porque você trabalhou de tarde, de manhã, de madrugada, uniu todo mundo. Você está feliz com o resultado final, Cris? Eu estou mega feliz, porque sim, nós temos de celebrar, pois é uma grande união em bloco dos produtores rurais, da base. A base levantou, a base se mexeu, a base se uniu. Mais de 200 cidades, mais de 30 mil tratores, entre tratores e implementos. Esta comunicação, jamais vista, já entrou para a história do Estado de São Paulo e que isso serve de exemplo para todos nós. Então, grande parte, sim, está nos decretos de hoje, assim como o Gustavo já acabou de explicar. Tá bom, e daqui a pouco eu volto com a Cris, porque ela foi uma das idealizadoras desse degrau acima agora. Depois do ICMS, vamos para o cheque em branco não, e a gente explica já já. Coelho, meu amigo José Luiz Coelho, feliz com o resultado dessa união que reuniu aí 30 mil tratores, que virou uma organização permanente da posição dos agricultores, e qual é o passo seguinte? O que não deu certo, digamos assim? João, eu diria que é chover no molhado a gente ficar falando aqui do que foi realmente essa demonstração de força do agro paulista e, por que não dizer, do agro brasileiro. Porque além de produtores do estado de São Paulo, por exemplo, nessa live aqui, nós temos o próprio Gustavo, que produz em Minas Gerais, também produz em Goiás, Cris também tem um pé em Goiás, nós temos um pé em Goiás. Quer dizer, eu acho que isso tudo que aconteceu em São Paulo teve vários legados, a gente vai falar sobre isso, mas deu, assim, um sossega-leão e muitos governadores que estavam de olho aqui para ver o que iria acontecer, para ver se o modus operandi ia funcionar, e já estavam aí com tudo na agulha para sair disparando. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, e todos nós temos que nos orgulhar muito desse resultado. Indo para os pleitos propriamente ditos, se a gente voltar lá para o 13 de outubro, né, na calada da noite, nós tínhamos a aprovação de 4 decretos. Cada um deles, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas a grosso modo pegava toda a cesta de insumos e tirava a isenção do 4.14. Isso foi integralmente restituído. Não há o que discutir, inclusive tudo que diz respeito à parte de sementes, toda a parte de defensivos, quer dizer, praticamente tudo que estava lá dentro do processo de produção retroagiu. Um outro ponto extremamente importante, nós não estamos falando e não estamos aqui querendo nos apropriar do mérito, mas os próprios genéricos, os medicamentos genéricos que entravam também nessa cesta aí, foram integralmente reconstituídos ao período anterior, né? Então, isso está fechado. Aí nós tínhamos o pleito da energia elétrica, que individualmente era o maior pulo, que ela saía de uma base de isenção para uma tributação de 12%. Também retroagiu 100% e continuou do jeito que estava. E aí, João, criou uma dúvida com relação ao tema combustível. Porque, de uma forma generalizada, como era muita gente falando, as coisas acabavam se torcendo, a própria mídia deformou um pouco, mas a gente está aqui para esclarecer, e eu acho que esse é o papel da organização e com o auxílio aqui do Notícias Agrícolas. Quando a gente olha para os 4 decretos, qual que era o pleito? Volta para trás integralmente. Então, para nós, se conseguíssemos a revogação dos 4 decretos integralmente, teríamos sido atendidos 100%. Era essa a nossa expectativa. Com relação ao tema combustível, o único combustível que fazia parte dos 4 decretos é o combustível etanol. Ponto. Não tinha gasolina, não tinha óleo diesel, não tinha nenhum outro combustível, tá? Então, vamos deixar isso muito claro,
Porque tem muita gente falando aí do diesel, porque o diesel é importantíssimo, é talvez uma das rubricas, depois da folha de pagamento, mais importante que a gente tem no agro, e em algumas cadeias ele chega a ser assim draconiano, como é o caso da cana-de-açúcar, tá? Mas ele estava fora dos decretos. Então, nós não perdemos o pleito do diesel, porque o diesel não estava em cima da mesa. O diesel no estado de São Paulo, independente de ser o S500 ou o S10, que é o diesel com menos enxofre, ele é tributado numa base de 12%. Ele sempre foi 12%, 31 de dezembro era 12%, dia 1º de janeiro era 12%, ontem era 12% e hoje continua 12%. Quer dizer, enquanto ninguém mexer, ele vai continuar 12%. Então, vamos deixar o diesel fora. O diesel não foi uma perda. Onde nós tivemos uma frustração de expectativa? Aqui sim nós temos que colocar o dedo na ferida. Etanol. O etanol, há mais de 20 anos, ele saiu de um patamar de 25% de ICMS e ele foi reduzido para 12%. Na época, o governador chamava-se Geraldo Alckmin. E naquela época, quando ele fez isso, ao contrário do que todo mundo imaginava, a arrecadação do Estado deu um salto enorme, porque quando você baixa a arrecadação, você baixa o tributo, algumas pessoas que esqueciam de fazer o recolhimento, algumas pessoas que sonegavam, começaram a fazer as contas e falaram, pô, vamos parar com esse negócio é muito sério. E aí São Paulo deu um show, tanto é que muitos estados até hoje ainda buscam a trilha dos 12% do etanol. Então aqui nós tivemos um retrocesso. O etanol teve um aumento, de fato, de 10%, ele foi para 13,3% e não voltou atrás. E quando nós fomos tentar entender o porquê que não voltou atrás, a resposta que nós ouvimos do governo, da base de parlamentares, de dentro do Palácio dos Bandeirantes, foi que havia sido celebrado um acordo setorial com a Única, e a Única entendeu que cabia esse 13,3%, e isso fez parte de algum acordo com eles. Se alguém quiser mais detalhes, deve se dirigir à Única para tentar entender o que aconteceu. Então, se a gente for olhar no balanço de perdas e danos, vamos dizer assim, a grande perda foi o etanol? Em parte, nós podemos assumir que sim. E como o Gustavo colocou muito bem, agora, cada uma das cadeias, porque nós estamos falando aqui de uma infinidade de itens. Então, nós não temos na organização como ficar olhando todos os itens de todas as cadeias. Aí, cada cadeia vai se valer do seu jurídico, dos seus tributaristas e vai fazer os ajustes que forem necessários. Mas eu diria que, a nível macro, nós tivemos, dos nossos principais pleitos, mais de 80% de contemplação. E agora nós estamos já olhando para frente, não vamos ficar perdendo tempo soltando foguete aqui, porque demos só um primeiro passo, a caminhada é muito longa e a guerra continua. Muito bem, então vou voltar para o Chavaglia, porque está muito explicado pelo Coelho. Então, é assim, que também me dirigindo aqui aos nossos telespectadores e produtores, como disse o Coelho, foi atendido em 80%, o etanol ficou de fora, é um problema da Única, que vai ser resolvido com o governo, isso é problema da Única. Né? Agora, a pauta do agro, que motivou o tratoraço, como disse o Coelho, foi todo atendido. Agora, Gustavo, talvez até eu mesmo tenha estimulado essa confusão durante o dia, quando eu tomei conhecimento, com sangue quente, de um trabalho feito pela APAS, Associação Paulista de Supermercados, dando conta, desfiando um monte de subitens, entre elas leite, queijo, mussarela, mandioca, o diabo que continuariam com esse aumento. E eu me preocupo, Gustavo, em dizer para você e os amigos que se realmente se a APAS, a Associação Paulista de Supermercados, tiver razão, o consumidor final, que não tenha muito carinho, pelo menos na capital, mas no interior sim, mas na capital não tem carinho pelos produtores, são muito emprenhados pelo ouvido contra nós, vão encontrar um aumento lá da mandioca, do leite, mussarela, e vão dizer assim, aquele pessoal lá do tratoraço é mais um que não resolveu nada, nós estamos aqui imersos em novos aumentos da cesta básica. Nós temos que nos preocupar com isso, Gustavo? Nós não estamos ouvindo você, Gustavo. Repete, por favor. Aí está aí.
Desculpa, eu estava com o microfone fechado. Estava. João, o pleito inicial, como bem dito pelo Coelho, foi em função de retroagir os tributos, a majoração tributária sobre o produtor rural paulista. Então, vamos lá. Eu não sei sobre que aspecto a APAS está analisando, pode ter razão, mas é necessário ainda que existe. Ela pode estar analisando sobre a ótica interestadual, à medida que ela importa produtos ou ela pega um conjunto da agroindústria, transforma isso em efeito cascata. Ela solta uma nota, mas ela não explica de onde está buscando esses números totalmente, assim, para nos clarear. E, de novo, tivemos, sim, eu acredito que 3 vitórias. A de juntar o produtor, transformar a consciência e resultado retroativo aí, retroagindo os decretos. Agora, cada cadeia vai ter que se manifestar ao longo do tempo e buscar, junto à sua representação, aquele produtor mesmo que fica na sua cidade, quer informação, pergunta no WhatsApp, não vai lá no seu sindicato, vai na associação, chama, pergunta se tem contratado um departamento jurídico, então que contrate, que levante, porque ele acha que está perdendo, o distribuidor, o transportador, enfim. São situações agora que tem que ser analisadas caso a caso. E, de novo, saímos vitoriosos, sim, vigilantes, sempre. E agora nós temos que verificar essas questões particulares de cada um. Mas eu entendo, João, que todo esse conjunto ele leva para uma situação de demonstrar que nós não estamos mais longe da questão política, da questão tributária, da questão econômica. O produtor trouxe uma nova visão. E, de novo, estamos aqui representando, fazendo um balanço com você, João, do que aconteceu, mas o dono desse movimento são todos os produtores. Né? Eu não fui indicado por ninguém para estar aqui, mas estamos aqui fazendo um balanço. Você costuma dizer, né, fora do microfone das entrelinhas, eu quero dirigir o meu trator, a minha caminhonete, para isso que eu sou dirigente. Mas, enfim, Cris, vocês continuadamente diziam, né, antes até mesmo do tratoraço, o Gustavo batia isso na tecla todo instante, o tratoraço seria apenas um degrau a mais do movimento. O importante era o movimento iniciar e você tremia, né, dizendo, será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão aderir ao nosso movimento? Será? Aí, de repente, hein, Cris, 200 cidades, 30 mil tratores, que maravilha. E agora, Cris, o que vai acontecer? Agora temos o passo 2. Por quê? Vamos deixar claro, decreto, quem faz é o governador. Lei, quem faz são os deputados. Então, desde o primeiro momento, quando falamos tratoraço, essa união belíssima de coração da base dos produtores rurais, sempre falamos, governador, derrubar os decretos, e deputados, derrubar a lei. Qual lei é essa? É a lei 17293/2020, artigo 22, parágrafo 2. Este é o cheque em branco que os deputados que aprovaram essa lei deram ao governador, ao seu bel prazer, sair fazendo os decretos. Então, vamos entender uma ordem constitucional. Existe uma ordem constitucional para quê? Para proteger o cidadão de quê? De mandos e desmandos. Então, o que esperamos, né? A nobreza dos deputados para tirar este poder do governador. Por isso que, desde o primeiro momento, falamos, focar no governador, focar nos deputados. Para quê? É lei que derruba a lei. Então, nós desejamos que o presidente da Alesp chame em pauta agora, já depois do recesso, e derrube esta 17293/2020, artigo 22, parágrafo 2, para quê? Tirar a autoridade do governador. E não é só desse governador, não, também dos futuros governadores. Então, eu creio, e nós cremos, produtores rurais e todos os cidadãos do estado de São Paulo, que os deputados vão fazer esta gentileza com todos nós, porque, afinal, se eles estão aí, é porque nós votamos em vocês, e vocês são as nossas vozes. Tá bom. Coelho, então, assim, a Cris explicou muito bem. Nós temos um artigo nesta lei que está aprovada, porque nós falamos de decretos. Decretos que interessavam ao agro foram revogados, ponto. Mas ficou a segunda parte, que é esse decreto, esse artigo 20 da lei, que dá poderes ao João Dória, como governador de São Paulo,
a bel prazer, amanhã quem sabe, depois da manhã dependendo das necessidades, e começando de novo, aumentando um pouquinho ali, tá? E é isso que a Cris está dizendo, nós temos que tirar esse cheque em branco que foi dado para ele, não só para ele, mas que sirva de exemplo para todo o país. O foco claro, Coelho, o foco é nos deputados. O foco é nos deputados, João. E uma coisa que ficou muito claro para nós foi que, quando nós analisamos aquela primeira listagem no placar de 48 votos a favor do aumento, né, e contra a população de São Paulo, e só 37 a favor da população e contra o decreto, nós começamos a achar algumas coisas muito estranhas, inclusive muitos deputados que sempre se auto-intitularam embaixadores, paladinos, parceiros do agro e tal. Pô, como é que esses caras votaram numa medida que pudesse trazer uma cascata tão grande que começava prejudicando o produtor, mas terminava prejudicando o paulista da cidade, o paulista do campo, o paulista mais pobre, e quanto mais pobre, mais prejudicado. Aí nós fomos também um pouquinho mais fundo e houve uma pressão, principalmente nesses últimos 4 dias que antecederam aí a publicação, porque a publicação ela acabou acontecendo na madrugada do dia 15, né? Com data aí do dia 14, que foi quando a Secretaria da Fazenda enviou esse decreto para lá. E aí a gente começou a perceber, com depoimentos de vários deputados, muitos inclusive para você, dizendo o seguinte: olha, lá na Assembleia contaram uma história para nós e depois essa história foi alargada, essa história foi deformada, essa história... Falando, pera um pouquinho, cara, alguém foi lá em nome do governo, em nome de uma secretaria de arrecadação e conta uma história, vocês embarcam nessa sem conferir nem nada, porque é uma coisa muito estranha. Os pilares, né, de quem construiu esse plano, que é alguém que caiu de paraquedas em maio de 2020, lá no Palácio dos Bandeirantes, partiu de uma premissa que a arrecadação no ano de 2020 ia cair quase 30%, e fez toda essa engenharia fiscal e tributária tentando justificar a recuperação de um suposto déficit que haveria. Só que não houve déficit, houve superávit, e ninguém fez ajuste de rota, e ninguém questionou. E todo mundo pulou de cabeça. Quer dizer, isso que nos deixou realmente pasmos, né, por conta disso. Aí, quando nós fomos fazer o caminho de volta, mas espera um pouquinho, como é que uma coisa pode ter sido vendida de um jeito, negociada de outra e aprovada de outra? Aí veio a história do cheque em branco. Quer dizer, a partir do momento que a própria Alesp, porque ao votar nos deputados, nós delegamos a eles a nossa voz. E eles pegaram a nossa delegação e delegaram para quem estava pedindo uma série de medidas contra a população. Então, acho que se tem um legado para nós, tem um legado duplo para essa Assembleia Legislativa, que até para honrar os votos que receberam, vão ter que calçar a cara agora e olhar para as pessoas e vão ter que dar muita explicação do inexplicável. Então, isso também eu acho que foi um ponto muito interessante, aquela história. Atirou no que viu e derrubou o que não viu. Porque agora de ICMS não, nós vamos contra o cheque em branco. E esse cheque em branco, nós vamos travar todas as outras possíveis deformações ou alargamento de negociações dentro da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pois é, acho que a sociedade paulista e a brasileira não se apercebeu disso ainda, porque nós não só estamos conseguindo demonstrar que o agro brasileiro, paulista, fez a primeira organização civil brasileira contra um aumento imposto pelos poderes constituídos ou não, mas, enfim, é um imposto, né? E os produtores se manifestaram contra, viu, Chavaglia, que a gente se pergunta agora, porque tem muito choro e ranger de dentes também entre os nossos grupos, gente querendo se aproveitar de vocês. Nossa Senhora, como tem gente que de última hora querendo embarcar no trem de vocês. Se preciso for, teremos novo tratoraço? Ô, João, eu não tenho dúvida, né? Mas é preciso ter muita responsabilidade com o setor. O setor trabalha diuturnamente, quer dizer, ele tem
você parar o movimento, nós temos que mobilizar muita gente, tirar do serviço, né, paralisar algumas atividades para ir. Mas eu acredito que sim. Por quê? O despertar do produtor para essas questões políticas, eu acho que está cada vez mais latente, está cada vez mais presente dentro de cada um. Essa pandemia jogou todo mundo aí a prestar atenção no conjunto da situação. Nós não queremos polarização, nós não queremos situação partidária, política, nós queremos situações de defesa de um setor produtivo que contribui muito com a economia paulista nacional e também com a população. Então, eu acho que cai por terra todas aquelas notícias próximas da grande mídia, cai por terra essas desconversas que foram apresentadas aí e agora estão sendo trazidas à transparência aí, entender por que votaram, deixaram de votar, e nós vamos estar perseguindo aí todo um trabalho de acompanhamento, né? Nós temos agora, quer dizer, despertou também entidades para estar se preocupando com isso. Nós fomos reativos, queremos agora ser mais proativos, de não deixar caminhar para esse lado. Então, aos políticos aí, espero que tenham sensibilidade, os deputados abram o olho com suas atitudes, porque não serão mais engolidas de qualquer forma. Então, espero que agora vocês estão com a oportunidade de rever esse voto, rever essa posição e trazer uma situação serena para a economia e para o setor produtivo paulista. Cris, aproveitando a sua franqueza costumeira, como é que será realmente esse novo movimento cheque em branco não? O que vocês pretendem fazer? Primeiro que tem que continuar sendo correto, ordeiro, certeiro. As polarizações não vão dar certo em lugar algum. Primeiro, nós somos produtores rurais, nós trabalhamos, nós produzimos, trouxemos a tecnologia para dentro da porteira. Então, o que nós desejamos? Nós simplesmente desejamos que esse cheque em branco não é só pensando no produtor rural. Esse cheque em branco vai ser revertido a qualquer situação de qualquer cadeia. Pode ser medicamento, pode ser hospitalar, pode ser estudantil, de qualquer coisa. Então, vamos deixar as coisas muito bem claras. No fundo, nós, produtores rurais, quando levantamos esse assunto da Lei 17293/2020, artigo 22, parágrafo 2, nós estamos também alertando todo cidadão do Estado de São Paulo, não importa a área que ele atue. Então, que o coração desses todos os deputados, eles façam o que é o certo e o correto. Por quê? As polarizações não vão ser boas. E ninguém quer isso. Nós queremos o quê? Tranquilidade, serenidade, que São Paulo sempre sirva de exemplo para todos os estados do Brasil todo. Vamos sim, unidos, fazer o bem, de coração, promulgar o bem. Tá. Deixa eu aproveitar a Cris ainda, Coelho, mas assim, a gente quer se mostrar cordato, não queremos acender nenhuma fogueira, mas que os deputados, portanto, fiquem atentos e alertas que eles estão no foco. É isso, Cris? Eu acho que o grande sinal foi que hoje nos decretos, né, em relação aos produtores rurais, foram 3 decretos. Mas existe também um 4º decreto que está no Diário Oficial do Estado de São Paulo hoje, falando sobre os medicamentos genéricos. Então, isso significa a clareza, né, que precisamos, sim, unidos, toda a sociedade, todo cidadão do Estado de São Paulo, ficar alerta para poder derrubar esse artigo 22, parágrafo 2 da Lei 17293 de 2020. Simples. É o cheque em branco. É o cheque em branco. Porque é o seguinte, existe uma ordem constitucional. Não é certo isso. Você está dando poder só para uma pessoa fazer o que ela bem entender. Na própria Constituinte está escrito isso. Então, vamos reverter esse cheque em branco. Vai ser uma bela nobreza dos deputados. E olha, tem muito deputado que já procurou todo mundo aqui e que se comprometeu levar na LESP para que isso seja votado. Então, e já partiu dos deputados porque eles estão vendo a pressão. Então, é uma questão simples quanto ordeiros, certeiros. Democracia entre todos e para todos. Nós, como cidadãos, produtores rurais, e lá também
os deputados e também o seu governador, o governador do estado de São Paulo. E é uma questão simples. Bem Cada um simples. fazendo a sua parte. Entendi. Sim. Coelho, meu amigo Coelho, assunto espinhoso. Você levantou o problema do etanol, que é um problema da Única, levantou também, deixou muito claro que o diesel não estava nessa reivindicação, mas o diesel permeia toda a produção, seja agrícola, de todo o estado de São Paulo. E aí vem a questão mais espinhosa, que é uma possível paralisação dos caminhoneiros. Como é que vocês do movimento analisam isso? Tá sem o áudio, olha o áudio, abriu o áudio. Isso. Desculpa, João, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando a gente fala de caminhoneiros, a gente tem que entender que não existe uma categoria só de caminhoneiros. Tem o caminhoneiro autônomo, tem o agregado, tem o dono da transportadora, tem o cara do leasing, tem muitos interesses conflitantes, tá? Então, a causa, conceitualmente, todos nós apoiamos, até porque temos o maior respeito por esses profissionais, sabemos da importância que eles têm para o agro, eles trazem o nosso fertilizante, o nosso corretivo, a nossa semente, eles levam o nosso produto, tem o nosso apoio. Agora, nós também não podemos bancar os inocentes úteis de sairmos nos abraçando com caminhoneiros de uma forma geral, porque não existe uma representação única. O próprio governo foi vítima de ciladas, porque o governo chamava alguém lá que se dizia representante dos caminhoneiros, fazia uma pauta com esse sujeito, ele saía de lá, já botava no WhatsApp dele, já ganhava voto para o sindicato do ano que vem. Do lado de fora tinha mais 5 presidentes de entidades dizendo que também eram, o que o sindicato dele não reconhecia, o que negociou com o outro, né? Então vamos deixar claro que nós estamos falando em nome do agro, em nome das nossas cadeias produtivas. Aquilo que for bom para o agro e for bom para São Paulo, terá o nosso apoio. Mas nós não temos partido, nós não temos religião como organização. Nós não temos time de futebol, nós temos o nosso partido é São Paulo e dentro de São Paulo, o Brasil. Muito bem. Eu acho que estamos nos aproximando das 18 horas. Acho que a gente abordou os assuntos principais nessa live. Então, agora nós vamos para a avaliação final de cada companheiro que está conosco aqui nesta live. Gustavo Chavaglia, então, assim, em resumo, foi uma vitória, sim, não apenas parcial, mas do agro foi uma vitória. Vamos continuar juntos, como disse a Cris, vamos subir um degrau, porque vamos focar nos deputados, fazer o cheque em branco não. Mas qual é a sua avaliação final para você deixar como mensagem a quem acreditou em vocês, a quem foi para as ruas, quem continua ainda com sangue nos olhos, como a gente costuma dizer, nervosos, querendo uma solução para tudo e para todos? Qual é a sua mensagem final? Olha, a minha mensagem final, João, ela parte para todos os produtores que foram os grandes líderes desse movimento. Nós apenas fomos facilitadores, nós fomos indicadores de situação, de pontos de equilíbrio até também, junto aos mais extremos, aos menos extremos. Então, nós fomos dando o tom, contribuindo, né? Não estamos aqui falando como lideranças, mas sim como produtores e o movimento que é de todos os produtores. E eu acho, João, que esse próximo chamamento, caso seja necessário, ele está dentro de cada um. Eu acho que a provocação, a partir de um problema que foi como esse movimento nasceu, ele está agora dentro de cada produtor. O produtor agora está dentro do movimento, pertence a ele, e é dele, para ele e a partir dele. Então, nós temos um momento muito interessante que os políticos, os deputados têm que ter atenção a isso. Então, o meu recado hoje vai parabéns a todos os produtores rurais de todo o estado de São Paulo. Tenho recebido até muitos elogios ao tratoraço, não a mim, ao tratoraço, que foi São Paulo, como exemplo para outros estados. E isso faz, inclusive, a classe política brasileira de todos os estados e da federação que tenha um pensamento crítico sobre canetadas, sobre estratégias que não são positivas como essa aí. Não cabe mais pessoas com argumentos factíveis de marqueteiro e tudo mais. Não cabe. Cabe a verdade, cabe cada produtor hoje estar ligado. De novo, o Tratoraço tem várias vitórias.
a demonstração de força, a transformação na consciência do produtor e uma demonstração que poderá estar viva a qualquer hora, porque ele não depende de um líder apenas, ele não depende de uma entidade, ele depende só do produtor. Esse é o ponto principal e meus parabéns vai a todos os produtores e atenção, senhores deputados que nos atendam aí, tenham a consciência de votar no que precisamos. Muito obrigado. Muito bem, Cris. Então, como disse o Gustavo, o movimento é um sentimento. É isso que eu estou entendendo. O sentimento de cada um como cidadão, né? Que se sente atingido e aí se une e faz o que vocês fizeram. Qual é a sua conclusão? Qual é a mensagem que você tem para os produtores do nosso país, Cris? É mega lindo de ver essa união da base dos produtores rurais do estado de São Paulo que se uniram em bloco. A comunicação entre todos e para todos, mostrando a força da base. E a base é a que sustenta lá em cima a pirâmide. Então, o Tratoraço é uma vitória deste voluntariado de coração de cada produtor rural que pegou o seu trator, que esteve presente no Tratoraço, que deu a cara a tapa, que deu entrevistas, que falou, que chamou os amigos, que levou aposentados, que levou comerciantes. Nós vimos, numa consequência, outras classes também estarem fazendo mobilizações da maneira certa, correta e ordeira. Então, eu acho que o coração de nós, produtores rurais, está bonito, unido, de amor, em ordem, para que as coisas serem transparentes. Por isso que, desde o primeiro momento, sempre falamos, governador, os decretos, e os deputados, a lei. Então, essa beleza do Tratoraço é amor, o voluntariado, apartidário. Você não falou mega, beleza? Mega partidário. Mega. Não, deixa eu falar mesmo, é o seguinte, olha, eu preciso fazer uma declaração aqui para todo mundo. Mega, Gustavo Chavaglia, você realmente conseguiu fazer... Olha, você é um grande líder de todos nós, tá? Querendo ou não receber esses recados, mas você inspirou não só a mim, mas os produtores do pequeno, médio, grande, as cidades. Gustavo, você realmente é uma pessoa mega. O seu Gildo, o seu Vander, o Fernando Degob da Copercitros. Olha, todo mundo é mega lindo de ver. Eu já me emocionei, eu já chorei. Esses meninos, sabe? A gente criou-se uma... tem gente aqui, eu, por exemplo, eu não conheço o Gustavo pessoalmente, mas eu tenho um carinho especial por ele, porque ele simplesmente falando assim e chamando a todos nós e mostrando sempre a ordem, respeito. Esse é o grande recado. Entre todos para todos. Mega lindo de ver e viver por isso. Agora, deputados, estamos aguardando vocês. Tic-tac, tic-tac. Deputado, presta atenção na Cris. Que problema que vocês arrumaram. Muito bem, e eu já vou até responder pelo Chavaglia, pela amizade que nós temos, que o que ele quer mesmo é ser dirigente da caminhonete dele, do trator dele. Mas vamos em frente entregar a passagem para o Coelho. Hein, Coelho, nós encerramos o movimento, vamos para casa, tomar uma cervejinha, comemorar, esquecer isso ou não? Ô, João, esse movimento está só começando, João. Eu estava dizendo que a gente está comemorando um bom primeiro passo, mas que a caminhada é muito longa. E talvez um dos maiores aprendizados que tenha ficado, não só para esse grupo aqui, mas para todos os participantes, é aquele sentimento de que delegar não é a mesma coisa que abdicar. Porque muitas pessoas simplesmente tinham delegado ao votar em alguém, tinham delegado ao aprovar alguma coisa num sindicato, mas não participou, não questionou, e quando acordou, a coisa já parecia que a viola já estava em caco, né? Então, eu acho que isso também trouxe um fenômeno muito interessante, e talvez a grande responsável por isso tenha sido a própria digitalização e as mídias sociais, porque isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento só está sendo possível por causa delas. As nossas conversas, teve dia da gente fazer reunião de manhã, de tarde e de noite,
e às vezes do mais perto para o mais longe tinha mais de 1.000 quilômetros de diferença. Então isso trouxe muita agilidade, isso trouxe muita articulação, a gente ganhou muito tempo, e acho que o maior aprendizado e o maior ganho de todos é que não basta mais votar em deputados amigos do agro. Ser amigo do agro é uma coisa, ser agro é outra coisa. Isso vai ser o despertar de novas lideranças, e nós queremos ter mais gente dentro da Assembleia Legislativa usando botina, porque sapatinho de cromo alemão e decretinho feito no ar-condicionado não tem nada a ver com a nossa realidade. E a hora que a coisa aperta, a gente já percebeu que se não forem os butinudos lá, se não forem realmente essas pessoas que fazem a grandeza desse Estado, a grandeza desse país, nada disso acontece. E vou te dizer, cada dia que eu me lembro daquelas imagens daquele memorável e emblemático 7 de janeiro, eu nunca vou me esquecer que naquele dia a sensação que eu tive é que nós éramos 45 milhões de produtores rurais. E isso nós não podemos esquecer jamais. Aliás, queria terminar com uma frase que eu admiro muito, talvez um dos maiores pensadores do século passado, que foi o Peter Drucker, que ele dizia o seguinte: a melhor maneira da gente prever o futuro é ajudar a construí-lo. E é exatamente isso que esse grupo, que esses produtores e que o agro paulista está fazendo, ajudando a construir o nosso futuro para um bem muito maior. Muito obrigado, João, e parabéns a você, parabéns ao Notícias Agrícolas. Vocês fizeram a diferença no meio de uma mídia muito diferente dos seus propósitos, do teu foco e de toda a energia que você, do alto dos seus 70 e poucas primaveras, você depositou e hipotecou junto a esse grupo dioturnamente. Tá bom, muito obrigado. Eu quero deixar, então, a minha parte aqui, a minha mensagem final a quem está nos assistindo, aos produtores do meu Brasil, duas coisas básicas. A primeiro, que esse movimento, que não se encerrou, pelo contrário, está muito claro isso, né? Basta um zap e todo mundo está junto, né? Ou um Telegram, talvez, todo mundo está junto, rapidamente. Então, primeiro é isso. A segunda, que esse é um movimento, é o primeiro movimento que eu vejo, nos meus 70 anos, de uma sociedade organizada, no caso, os produtores rurais, se unirem para protestarem e não aceitarem o que vem de cima. Como assim? Então, estamos mudando o Brasil, isso é fundamental. E a terceira coisa é um alerta. Porque enquanto que o Chavaglia está lá sozinho, lá em Ituverava, o Coelho se batendo a Cris com o trator Pink dela, lá no Palácio está sim de gente, funcionários, né, tributaristas, gente que estão ali tentando tirar daqui e botar ali. Então, preste atenção nesse movimento, continue conosco, continue aqui no Notícias Agrícolas, claro, continue com a Cris, continue com o Chavaglia, continue com o Coelho, continue com todas as pessoas que se dedicaram a fazer esse movimento. Porque a gente está nesse instante comemorando sim, mas de olho ali, né? Porque, como diz, né? Senão o gato leva o peixinho embora. Porque eles estão querendo compensar o que perderam um lado com o outro, e nós não podemos permitir isso. Então, assim, uma vitória da sociedade unida e organizada no nosso país. Muito obrigado a todos, né? Estamos juntos, vamos descansar, claro, essa semana, e vamos em frente, e viva o Brasil, viva o agro brasileiro, viva os produtores rurais do meu São Paulo.